Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Aqui João Negromonte do Portal Sechá. E aqui comigo hoje o professor Dr. Homero Benedito Polineto, da Universidade de Medicina de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. O professor, ele é responsável, ele é o coordenador da pesquisa que utiliza o canabidiol, que é um dos derivados da cannabis, para o tratamento contra endometriose. A gente soltou essa notícia no portal tem um tempo já, e essa notícia reverberou bastante, sabe, professor? Então, por isso que a gente te procurou para explicar um pouco mais sobre essa pesquisa. Então, Homero, fala para a gente por que o CBD? De onde surgiu essa ideia de utilizar esse composto da cannabis aplicado contra a endometriose? Perfeito. João, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Um prazer enorme falar com vocês. E de um assunto que eu gosto muito, que é a respeito de endometriose e tratamento de dor das nossas pacientes aí. Bom, surgiu o seguinte, acho que a primeira demanda que nós tivemos é relativa ao tratamento dos próprios sintomas associados aí à doença. A endometriose é uma doença relativamente frequente, tem em torno de 10% da população feminina que tem na idade reprodutiva, ou seja, enquanto ela está na fase menstrual da vida. E, obviamente que não todas, mas uma parcela considerável dessas mulheres tem sintomas que atrapalham a vida dela de maneira negativa, principalmente dor, sabe? E dor nas suas mais diversas maneiras de expressão. E seja cólica menstrual, seja dores acíclicas no abdômen, seja dores para a relação sexual e assim por diante. Hoje em dia, existem alguns protocolos bem estabelecidos de tratamento inicial para a endometriose, para tratar esses sintomas associados à endometriose. Porque para tratar a doença exatamente, nós ainda temos muitas limitações. Então, o tratamento dos sintomas, principalmente da dor, ele está relacionado ao uso de contraceptivos hormonais, aí, e naqueles casos que não respondem muito bem a eles, há algumas abordagens cirúrgicas que são um pouco variadas, mas, via de regra, abordagem cirúrgica para você retirar as lesões existentes. Tá? Porém, curiosamente, assim, cerca de 25% dessas mulheres, aí, pelo menos, elas não melhoram com nenhuma dessas abordagens. Tá? E se a gente considerar aquela proporção inicial de quem tem a doença, isso representa um contingente enorme de mulheres, sabe? Mulheres jovens que estão inseridas aí no cuidado da família, no cuidado profissional, etc., e que sofrem negativamente e têm limitações da doença. Então, acho que essa... Sabe-se a causa, professor? Oi? Perdão. Sabe-se a causa da doença da endometriose? João, nós não sabemos a causa exata, sabe? Nós também investigamos a respeito disso. Existe uma influência genética, existe uma influência familiar, de transmissão hereditária, mas não é só isso que determina. Existem provavelmente outros critérios ambientais que sejam determinantes para o surgimento da lesão. Tem várias teorias tentando explicar. Talvez a gente gastaria uma entrevista inteira só para a gente abordar as principais, porque são várias. Mas o fato é que provavelmente existe uma série de fatores que envolvem inclusive o sistema imunológico da própria pessoa e assim por diante, que podem justificar o aparecimento da endometriose. O fato é que nós não sabemos exatamente por que ela aparece. Tá? Então, assim, acho que a primeira demanda que surgiu é esse volume, essa quantidade de mulheres que sofrem dos sintomas, apesar de instituir e fazer corretamente todos os tratamentos que por hoje existem, né? Por outro lado, a gente tem visto aí na última década, principalmente, embora isso já, claro que já faz mais tempo, mas na última década tem se esforçado muito nas pesquisas dos canabinoides, os derivados da cannabis. E tem se visto que eles têm um leque de ação muito amplo, sabe? Seja ele perifericamente, do ponto de vista anti-inflamatório, seja do ponto de vista central, agindo no sistema nervoso central e modulando algumas regiões que, curiosamente, também modulam a percepção de dor das pessoas, sabe? Então, com base nessas premissas de ter muita paciente que precisa do tratamento e ter uma droga, um medicamento novo, que tem uma possibilidade de atuar em duas áreas que provavelmente são as causas da dor da endometriose, que seria a inflamação periférica
e a modulação do sistema nervoso central, que está alterado nessas pacientes, nós aventamos a hipótese de que esse medicamento potencialmente tem uma utilidade para esse grupo de pacientes. Né? E, paralelo a isso, a gente tem uma certa preocupação também, porque a gente quer dar à sociedade informações sólidas a respeito de segurança e a respeito de qual dose efetiva do medicamento. Porque a gente tem, como é um medicamento ainda não é francamente acessível por conta do custo, a gente tem medo de que as pessoas comecem a achar que é a cannabis, é a cannabis, é a cannabis, e comecem, inclusive, a fazer uso de maneira inadequada, né, do medicamento, e doses inadequadas, ou até da planta in natura, e colher frutos negativos dessa opção. Né? Então, eu acho que esses são os elementos que nos motivaram a fazer um estudo de boa qualidade, para responder essas perguntas e trazer respostas confiáveis para a população, inclusive para a população de médicos que assistem essas mulheres. Perfeito, professor. Você tocou num ponto muito importante, que é justamente as pessoas saberem essa diferença, né, entre o uso medicinal da cannabis, que é o que a gente está falando aqui, do uso adulto da cannabis também, né? E às vezes usar... a diferença do medicamento para o veneno é a dosagem, né, professor? Então, a dosagem, os componentes, a proporção dos componentes, né, o efeito psíquico que um dá e o outro não. E vai ser utilizado nessa pesquisa somente o CBD, somente o canabidiol, ou vai ser utilizado um produto full spectrum, que contém outros canabinoides também, mas em diferentes proporções? Tá, João. Esse medicamento que nós temos à disposição é um medicamento que tem predominantemente canabidiol, uma porção bem irrisória, muito pequena de THC, que não é capaz de dar o efeito psíquico que a gente está acostumado a ouvir falar a respeito da cannabis. Tá? Entendi. Essa pequena proporção de THC, existem dados na literatura que ela parece ser um pouco mais efetiva nas respostas de modulação de dor. Sabe? Então, houve uma necessidade de ter essa pequena adição. Mas veja, é uma adição abaixo de 0,1%. Né? Entendi. É muito baixo. É muito baixo, realmente não traz o efeito psicoativo. Puro. Perfeito. E me diz uma coisa, qual o objetivo dessa pesquisa, professor? Onde vocês querem chegar com ela? Legal. Bom, o primeiro ponto agora é nós estabelecermos não só a segurança, porque a segurança com o medicamento ele já é seguro, né, já se sabe que ele é seguro, mas a eficácia do medicamento para controlar a dor das nossas pacientes. Veja, o nosso objetivo não é tratar a doença, é tratar o sintoma que está associado à doença. Tá? Isso é muito importante porque nós já sabemos que o canabidiol ele tem uma faixa de efeito distinta de cada dosagem que você usa. Se você usar uma dosagem muito alta, ele serve para uma coisa. Uma dosagem intermediária, ele serve para outra. Uma dosagem muito baixa, ele serve para outra. Então, assim, e não funciona para uma, sabe? Então, assim, a gente precisa achar qual é essa faixa. Então, esse é o primeiro ponto do nosso estudo. A gente tem como objetivo principal reduzir a dor das nossas pacientes e, ao mesmo tempo, titular, ou seja, definir qual é a melhor faixa de dosagem para essas pacientes, garantindo a segurança. Entendi. Perfeito, perfeito, professor. E em qual fase está essa pesquisa nesse momento? Qual fase está? Já tem voluntários, já houve inscrições? Como que... João, já temos sim. A programação de um estudo grande não é uma coisa muito simples, né? Então, claro, envolve nós precisamos de verba, então, assim, nós temos hoje um financiamento, envolve o fornecimento do medicamento, envolve a identificação das participantes, etc. E hoje, envolve um registro internacional. Então, por exemplo, hoje nós temos esse registro internacional do protocolo para garantir que ele seja feito dentro de todos os conformes internacionais de segurança e de reprodutibilidade científica. Né? Hoje ela está na fase de recrutamento dos pacientes. As pacientes já estão sendo convocadas. Nós pretendemos incluir nesta primeira fase em torno de um pouco mais de 100 participantes, né, bem uniformizadas, e com que nós vamos definir a taxa
de eficácia, qual a dose eficaz. Metade dessas pacientes, elas vão tomar o canabidiol e metade vão tomar um placebo. É um medicamento muito similar, mas sem o efeito biológico, para a gente ter certeza se o benefício é do medicamento mesmo, sabe? Isso é uma questão de qualidade desse tipo de estudo. E se ao final do estudo a gente perceber que essas pacientes realmente tiveram benefícios, para todas aquelas que tomaram placebo, será ofertado também participar do braço ou da parte do estudo de que vai usar o medicamento ativo. Entendeu? Então, assim, nós vamos garantir para aquelas que participaram do placebo o tratamento, caso ele seja efetivo. E depois, nós comprovarmos, desculpa, depois que a gente comprovar a faixa, aí provavelmente nós vamos expandir isso para um volume maior de pacientes e provavelmente incluir participantes no Brasil todo, pelo menos no Brasil todo. Maravilha. Tomara que dê certo. Estou na torcida aqui, confesso. Muito empolgante. Muito legal o estudo também. Mais uma vez, parabéns, viu, professor, pela iniciativa aí. Tem mais colegas que estão envolvidos nesse estudo também, que você queira citar o nome dessas pessoas também? Nossa, João, você me deu essa oportunidade, eu agradeço demais, porque uma andorinha sozinha não faz verão, não né? Faz, então, eu seja o coordenador, tem uma equipe de suporte imensa por trás disso. Tem, inclusive, a FAPESP, que é a nossa agência de fomento, a Fundação de Pesquisa. Nós temos a pós-graduação do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, que fornece toda uma estrutura para a gente, a CAPES, que ajuda nesse processo de financiamento. Nós temos vários núcleos de pesquisa envolvidos, nós temos o meu núcleo, que é chamado Laboratório de Ciência de Dados Translacional, que tem a ideia principal é traduzir esses dados científicos e de bancada, às vezes dados básicos, para informações ricas para a população e para os médicos em geral, para a clínica. Tem envolvimento de um profissional que trabalha diretamente comigo, que é o Dr. Júlio. Nós temos o envolvimento do pessoal da neuropsiquiatria, o professor Alexandre Kripa, o professor Jaime Halá, o professor Wilson Marques. Nós temos o envolvimento de outros profissionais que nos ajudam, por exemplo, a Gabriela, que é a médica responsável para avaliar a elegibilidade dos pacientes. Nós temos o Rodrigo, que é o farmacêutico. Nós temos toda a unidade de pesquisa clínica aqui da FAEPA, do Hospital das Clínicas, que nos dá o suporte administrativo, o pessoal do Centro de Estudos em Canabinoides. Então, veja que assim, é toda uma estrutura muito grande, né? Tem o pessoal da Faculdade de Química, das dosagens dos medicamentos para a gente, para garantir segurança e titularidade. Então, se veja, eu tenho até medo de estar faltando alguém, eu ser justo com todos, então, mas eu acredito que eu consegui falar o cerne, o núcleo dessa proposta. Realmente é muita gente, e são pessoas que estão completamente engajadas, porque sem elas eu não conseguiria fazer a proposta sozinho. Então, assim, é algo que realmente exige uma participação conjunta, uma coisa afinada, sabe? Parece uma música. Onde tem uma falha, a gente não consegue chegar. E, por enquanto, está andando muito bem. Que maravilha. Boas perspectivas, então, aí para o futuro. Eu espero. Que o estudo dê totalmente certo para vocês aí. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa, professor. Não só você, como as pessoas que você também citou, as entidades também envolvidas nesse estudo aí. E me fala uma coisa aqui, por final, para quem, você falou que está na fase ainda de inscrições, para as mulheres que convivem com a doença, que estão na região de Ribeirão Preto aí, ou São Paulo, que queiram participar do estudo, como é que faz para se inscrever, professor? Tá. João, nós temos vários canais. Então, assim, o primeiro canal nós estamos tentando divulgar, a universidade, a Faculdade de Medicina tem nos ajudado a divulgar em rádio, televisão, etc. Tá? E lá a pessoa vai ter acesso ao link de e-mail, etc. Um outro ponto é através do site da própria faculdade, www.fmrp.usp.br, vai ter um informe a respeito desse estudo. Clicando ali, ela vai ter os contatos onde ela pode solicitar um contato e um informe. Tá? E nós temos uma outra que nós temos um ambulatório aqui, um serviço de atendimento de dor crônica grande, assim, muito bem estruturado, talvez um dos mais estruturados do país. Nós fazemos aqui busca direta, então nós sabemos quem são esses pacientes e nós
procuramos essas pacientes. Tá? As pacientes que não são nossas pacientes, elas vão passar por uma entrevista com uma médica via telefone, tá? Ou se ela quiser agendar pessoalmente, mas para que ela veja se ela tem todos os critérios de elegibilidade. Se ela fez o tratamento direitinho, se ela operou, se ela tem um registro da cirurgia. Então, esses são alguns critérios para a gente garantir qualidade no estudo. E uma vez preenchido, vai ser informado para ela o dia que ela pode vir para fazer, nós chamamos de inclusão no estudo, né? Para ela assinar o termo de consentimento, para ela saber como vai ser conduzido, quais as entrevistas, quantas coletas de sangue ela precisa fazer, como que ela vai receber o medicamento, então, assim, todo o detalhamento. Então, quem é daqui, nós vamos ativamente procurá-las. Quem não é do nosso ambulatório, do nosso serviço, podem entrar em contato através desses links, ou que ela encontrar na mídia social, ou que ela identificar no site da faculdade, ela pode mandar uma mensagem, a nossa equipe de elegibilidade vai entrar em contato com ela, né? E se ela for passível de entrar no estudo, ela vai ser convidada a vir e tomar pé de absolutamente todos os detalhes do estudo para que ela participe efetivamente. Que legal, perfeito, perfeito. Professor, por último, eu gostaria de agradecer mais uma vez, parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa, pelo estudo, pelos envolvidos nesse estudo aí, que as pessoas interessadas, as mulheres interessadas que estejam nos acompanhando aí neste momento agora, procurem os links, o Sechá também disponibiliza o link aí, a gente fez uma matéria falando já, a gente vai reverberar esse vídeo, vai reverberar para as pessoas poderem procurar aí os pesquisadores e se interarem cada vez mais dos usos medicinais da cannabis no Brasil e em diversos outros lugares do mundo. Os estudos, como bem o professor Homero destacou aqui, estão bem avançados nesses quesitos aí, e cada vez mais pesquisas são necessárias e importantes para a gente continuar desenvolvendo o ecossistema da cannabis. Então, para as pessoas interessadas aí nesse ecossistema, continue acompanhando o Sechá nas redes, continue buscando informações. E quer dar um recadinho, professor? Pode falar. Ô, João, primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer demais vocês pelo apoio e pelo esforço em nos ajudar a conduzir. Quanto mais pessoas, quanto mais a gente conseguir difundir isso, e obviamente depois que nós tivermos resultados, eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês as informações a respeito, independente dos resultados, né? Porque às vezes o resultado é negativo. Né? Pode ser também, exato. Né? E dar um ponto de esperança para os nossos pacientes, porque hoje em dia é muito possível a gente tratar a dor crônica vinculada ou não à endometriose, e temos muito a fazer também, mesmo na ausência do canabidiol, sabe? Então, assim, existem muitas pessoas capacitadas no país para lidar com esses sintomas, e nós temos muito a oferecer, mesmo para aquelas que não têm a opção hoje para uso do canabidiol, sabe? Então, é mais isso, é mais para garantir que existe uma boa esperança, expectativa boa para elas, e, claro, envolve uma participação ativa e uma mudança de todo o estilo de vida e tal, mas é eficaz. Então, o que eu gostaria de deixar essa mensagem de positividade, de positivismo aí, de que tem uma luz e ela não está tão longe assim. E vamos em frente. Vamos seguir, que a pesquisa maravilhosa dessa não pode deixar-se de fazer algo para contribuir, entendeu? E o Sechá faz essa parte aí com muito orgulho também. Muito obrigado pelo carinho, viu, professor? Perfeito, eu agradeço demais. Estamos juntos aí, quando sair mais notícias aí, os resultados aparecerem, por favor, lembre de nós aqui. Estamos ansiosos para saber também. E como o professor bem colocou, né? É uma questão de saúde, é para ajudar pessoas. Quanto mais pessoas forem ajudadas, essa é a nossa missão, né, professor? Esse é o nosso intuito. Essa é a nossa meta.